Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Tem um dia muito abençoado hoje. E no programa de hoje você vai ver como anda o mercado do tomate. Vamos ver como está a expectativa para a produção de soja no Brasil. Vamos falar do mercado de fertilizantes, que por sinal está bem abastecido. E vamos falar da internet no meio agro e também do mercado do boi. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do tomate. Pela terceira semana consecutiva, os valores de comercialização do tomate apresentaram alta nos mercados atacadistas, que são acompanhados pelo Hortifruti CPEA. De acordo com colaboradores, a oferta cada vez mais reduzida é o que tem mantido a valorização observada ao longo das últimas semanas. A redução na oferta continua, vamos dizer, sendo explicada pela maior desaceleração da primeira parte da safra de inverno e pelo baixo volume oriundo da segunda parte da temporada. Um outro fator que contribui para esse cenário é a pouca quantidade de tomates rasteiros nos mercados, já que a safra desse segmento também já está praticamente finalizada. E de acordo com produtores, os frutos que têm sido comercializados, principalmente no Rio de Janeiro, são provenientes principalmente de regiões produtoras do estado de São Paulo e Espírito Santo, o que acaba elevando a cotação final do produto. Entre os dias 10 e 14 deste mês, os valores médios do tomate salada longa-vida ficaram em R$ 90 a R$ 98 na CEAGESP em São Paulo, alta de 22,5%, e em R$ 107 no Rio de Janeiro. E agora vamos ver como está a expectativa para a produção de soja no Brasil. A produção de soja deve alcançar um novo recorde para 2022-2023. E de acordo com a consultoria Stonex, a previsão para a safra foi elevada em 153,8 milhões de toneladas, um aumento de 200 mil toneladas em comparação à expectativa anterior. As condições climáticas favoráveis ampliou em 4,5 milhões de hectares a área de produção de Goiás, alternando as estimativas de produção. Mesmo com a participação das chuvas beneficiando as plantações, especialistas se mantêm atentos aos eventos climáticos que possam alterar as produções no próximo ano. Os preparativos para o plantio já começaram em várias regiões. Caso não aconteça nenhum imprevisto climático, na região sul do país, a mais afetada pelas variações do tempo, no ano passado, a perspectiva é de que a produção de soja aumente ainda mais. E agora eu vou comentar sobre o mercado de fertilizantes. Os dados divulgados pelo Radar Agro do Itaú BBA indicaram que, no acumulado até o mês de setembro, o volume de importação de fertilizantes atingiu um total de quase 28 milhões de toneladas, 3,8% acima do acumulado no mesmo período do ano passado. Como as indústrias adiantaram as compras a partir do início do conflito entre Rússia e Ucrânia, os produtos chegaram dentro da normalidade. A quantidade mensal importada foi maior nos meses de abril a junho, comparada com o mesmo período do ano passado. Com isso, a disponibilidade dos fertilizantes nos portos aumentou e os volumes negociados diminuíram nos meses subsequentes, agosto e setembro, já que foram registradas chegadas em níveis menores se comparadas com as importações referentes aos mesmos meses de 2021. Nos últimos meses, os preços das principais matérias-primas retornaram aos níveis pré-guerra,
Entretanto, ainda seguem acima da média histórica, fator que prejudica a retomada da demanda. Desse modo, a Associação Nacional de Defensivos Agrícolas, ela projeta uma queda de 5 a 7% nas entregas domésticas do produto, fator que pode causar um estoque de passagem maior para o Brasil em relação ao que se esperava no início do ano. Quanto ao balanço de OID, para que as entregas ao mercado sejam aproximadamente 5% menores em relação às de 2021, ainda são necessárias importações de 9,3 milhões de toneladas até o final do ano. E agora vamos falar sobre uma pesquisa do IBGE. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ela contínua de 2019 do IBGE, mostrou que 82,7% das residências brasileiras têm acesso à internet. Outra análise do Núcleo de Informação de Coordenação do Ponto BR relata que 97% das empresas nacionais usam a rede mundial de computadores para alguma finalidade, mas na área rural os números ainda são muito baixos. Segundo o Ministério da Agricultura e a Associação Sem Fins Lucrativos, Conect Agro, disse que 73% das propriedades rurais de norte a sul do Brasil ainda estão desconectadas e não aproveitam os benefícios que a tecnologia proporciona. O especialista em redes wireless da Fiberx, Fabrício Isgabanti, ele explica que a conectividade numa fazenda pode diminuir os custos operacionais em até 15% e aumentar a produtividade e o faturamento em até 25%. O produtor rural, ele faz uma gestão eficiente, evita desperdícios, atua na lavoura com precisão e obtém resultados expressivos. E uma nova realidade é que, para que isso aconteça, é preciso que o sinal de internet alcance as áreas rurais. Pelos cálculos do Ministério da Agricultura, o Brasil tem 195 milhões de hectares que permanecem em offline, ou seja, desconectados. E para conectar metade desse território, usando as torres já existentes e o modelo de telefonia móvel, por meio de sinais 4G e 3G, seria preciso instalar ainda 4.400 antenas. E para atingir 75% das propriedades rurais, é necessário construir 15.100 conjuntos de torres e antenas, o que pode demorar ainda muito tempo. E agora você vai ficar com o comentário de Jane Costa. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá, meu nome é Jane Costa, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer um pouco aí do fechamento da semana para o mercado de reposição. Bom, como o mercado do boi gordo segue aí devagar, engatinhando praticamente, o mercado de reposição se mantém estável, mas podendo apresentar leves quedas ao longo desse mês vigente. Para a primeira quinzena de outubro, nós fechamos as cotações com uma queda de 0,4% para todas as categorias aneloradas monitoradas pela Scott Consultoria. Entretanto, nas regiões do país onde a chuva já está chegando, as expectativas são boas para bons negócios aí para os próximos dias, as próximas semanas. Nas regiões onde a chuva ainda não chegou, prejudicando ainda as pastagens devido à seca, as expectativas são um pouco baixas, mas segue aí uma espera para as próximas semanas. Bons negócios podem surgir. Bom, apesar desse cenário do boi gordo estável e o mercado de reposição acompanhando, a relação de troca em algumas praças pecuárias pode estar favorável para o pecuarista. Por exemplo, em Rondônia, que a relação de troca está favorável para as categorias principalmente de bezerro de desmama e bezerro de ano.
no comparativo mensal. Para o bezerro de desmama, em setembro de 2022, comprava-se 2,10 bezerros. Hoje, compra-se 2,19 bezerros, uma melhora aí de 3,9% na relação de troca do pecuarista. Já para o bezerro de ano, atualmente compra-se 1,93 bezerros, né? Um poder de compra aí 2,7% maior comparado a setembro de 2022, onde comprava 1,88 bezerro de ano. E, entretanto, né, há uma queda aí de 1,4% e 0,5% nas categorias de boi magro e do garrote. Então, a relação de troca para o boi magro e para o garrote, respectivamente 1,4% e 0,5%, seguem ruins para o pecuarista de Rondônia. Mas, da mesma maneira geral, a expectativa é que, conforme a chuva for chegando no estado, bons negócios podem aparecer e essa relação de troca para todas as categorias podem se manter e melhorar aí para o pecuarista. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo. E depois do intervalo, nós vamos falar de alimentos, produção de alimentos, para tentar atender a demanda que é crescente. E também vamos falar do mercado do boi, eleições e Copa do Mundo. Nós voltamos já, um minutinho só. No Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, você acompanha o drama de moradores do Parque Amazônia, em Goiânia, que ameaçam ser despejados depois de mais de 30 anos no local. Eu não tenho condições de comprar um lote ou uma casa, não tenho condições de nada. E nós vamos precisar da sua ajuda para socorrer um abrigo de idosos aqui de Goiânia. A entidade está passando por sérias dificuldades financeiras. É no Jornal do Meio-Dia, às 11h30 da manhã. Oferecimento Moinho Fino. Sabor você escolhe, pureza você exige. Há 43 anos, puríssimo. Super Barão, qualidade e economia para a sua família. Faça já o seu cartão. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Chegou o Super App da Unimed Goiânia. Sabe o que isso significa? Super acesso à segunda via de boletos e extrato de utilização do plano. Super cartão virtual do titular e dependentes. E o Super Guia Médico no seu celular. Peraí, não acabou não. Tem mais. Muito mais. Plataforma de bem-estar, loja de seguros online para sua casa, carro, viagens e até pronto atendimento virtual. É ou não é super? Baixe agora mesmo e aproveite. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o super plano. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre alimentos. Nós vamos falar sobre
produção de alimentos para tentar atender a demanda que é muito crescente. Nós vivemos num planeta onde a demanda e o acesso a alimentos de maneira segura e sustentável cresce vertiginosamente. Apesar da taxa de natalidade mundial estar diminuindo, de acordo com levantamentos da ONU e também da FAO, a população mundial ela deve atingir ainda por volta aí de 8 bilhões de pessoas nesses próximos 4, 5 anos, podendo alcançar 10 bilhões de habitantes em 2050, o que aumentará a necessidade de produção global de alimentos entre 61% a 71% nos próximos 30 anos. E dentro dessa demanda será alavancada especialmente pelas nações mais populosas do mundo, com destaque para os países asiáticos, os quais devem melhorar o seu poder de compra, impactando diretamente no aumento de consumo de proteína animal, onde o leite e os seus derivados estão inseridos. Análises realizadas pelo Instituto IFCN demonstram que, entre os anos de 2020 e 2050, 30 anos, portanto, o consumo de leite por pessoa no mundo deve crescer em média 19%, aumentando a demanda global de lácteos em 51%, ou seja, 4,5 vezes a produção de leite atual lá nos Estados Unidos, o que representaria um déficit mundial de 22 mil toneladas de leite equivalente, atrelando a isso, devido especialmente a questões climáticas e socioambientais. O número de fazendas ao redor do mundo deve reduzir em 61% até lá, com uma redução de 21% no número de vacas e um aumento aproximado de 88% na produtividade. E agora eu vou conversar com Ronat Macuco. O Ronat, ele é agrônomo, é consultor da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de um tema interessante. Ao mesmo tempo que nós vamos ter uma festa aí, a Copa do Mundo, que já está chegando, nós temos também daqui a alguns dias as eleições, que por um lado vai ser festa e para o outro não. E nós vamos ter também a festa de final de ano. Então, basicamente do dia 30 de outubro para frente, vai ser assim, meio engatilhado, uma atrás da outra, uma festinha. E será que o preço do boi, da arroba do boi, como é que ele vai se comportar nesse período? Ronat Macuco, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Está tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Estamos bem, sim. E acompanhando, você falou de dados aí que pode trazer uma demanda adicional ao consumo de carne nos próximos 2 meses, né? E será que isso é um fator altista para preço? Vamos tentar responder isso nos próximos minutos aqui, Antônio. Eu particularmente vou emitir uma opinião que é a seguinte: se nós pararmos para pensar, quando você abate 10 bois no país que tenham CIF, de maneira geral, 7 ficam no mercado brasileiro e 3 vão para fora. Ou talvez até 8 ficam aqui e 2 vão para fora. E nós temos um agravante ainda, que é a situação econômica do brasileiro de maneira geral. Quer dizer, é até complicado uma situação dessa, porque o pecuarista está pagando muito alto para produzir uma arroba de boi, né? O principal problema hoje, Antônio, olhando para dentro da porteira, para dentro dos confinamentos, para dentro de um animal que hoje está saindo ao pasto, ele é suplementado. Infelizmente, hoje a gente está voltando à chuva agora, né? A partir do mês de outubro, novembro, as chuvas voltam, que vai sair aquele boi de pasto lá em meados de janeiro, fevereiro, e aí o segundo semestre do ano que vem todo. Então, assim, hoje o consumo dentro da fazenda para alimentar um animal, ele está caro. Caríssimo. Caro, aí você vai perguntar, caro comparado com o quê? Caro comparado olhando pela principal moeda de troca que do produtor rural tem, que é a arroba. A gente tinha uma arroba, olhando para o Goiás, e talvez referência a São Paulo, vamos olhar para o Goiás. A gente tinha uma arroba aqui no Goiás, no começo ali de março do ano passado, uma arroba rodando uns 310, 315 reais. Estava todo mundo feliz.
excelente. Hoje, essa mesma arroba de boi aqui no Goiás, ela está trabalhando na casa, vamos dizer, de R$270, 275, alguns negócios um pouco mais pontuais, 283, mas é algo bem pontual. Então, e aí o produtor vai fazer essa pergunta, e o milho? Houve um movimento de lá para cá? Não, o milho permaneceu estável, com leve desvalorização de 5, R$3 na sua maioria, mas um mercado muito estável. Então a gente viu o milho permanecendo em patamares muito altos, fazendo com que o custo de produção esteja caro hoje dentro da fazenda para produzir uma arroba para vender nesses então, vamos parar de produzir animais, o que vai acontecer? O produtor vai ter incentivo de colocar animais no coxo? Muitas vezes sim, há esse movimento, Antônio, que muitas vezes é um movimento, até olhando para números. No final do dia o produtor e o confinador ele tem que olhar para números. Se ele está vendo uma margem muito apertada, não tem por que ele ir para aquele negócio, para aquele mercado. Ele vai segurar um pouco para fazer investimento. Se ele ia colocar 1.000 bois no coxo, muitas vezes ele vai colocar 600, 700, um pouco menos, até porque a margem dele está apertada e ele não vê uma luz no fim do túnel. Então, a margem está ruim. Mas no final do ano, historicamente, os melhores preços, até olhar os gráficos, Antônio, nos últimos 20 anos, 10 anos, os melhores momentos de preço que a gente teve na história foi outubro, novembro e dezembro. No mercado, olhando para trás. E será que a gente vai ter isso no mês de novembro e dezembro? Porque outubro não está acontecendo isso, Antônio. A gente vê o boi caindo desde o meado de julho. A gente está vendo o boi desvalorizando. A gente viu referência que a gente pega todos os dias, que é o próprio CPEA, referências paulistas, para praça paulista. A gente viu o boi saindo de 328 a 325, para hoje esse mesmo boi no mercado físico paulista trabalhando R$290. Foi o indicador CPEA. Então, assim, houve aí uma desvalorização de R$33, R$35 no principal indicador de mercado para o boi gordo. Se Praça São Paulo teve essa desvalorização, algumas praças para o interior do Brasil houve desvalorizações até maiores. Bom, eu concordo plenamente com o que você acabou de falar aí, e aí eu volto bater naquela tecla. Como é que nós vamos mexer com o nosso boi? Como é que nós vamos produzir o nosso boi? Já existe, já é confirmado, reconfirmado e tudo mais, que o boi, ele come capim e ele tem que ser engordado a pasto. E hoje nós temos uma série de fazendas fazendo todo o trabalho, turbinando o boi na época das águas. Certo. E aí dá para turbinar, porque principalmente para quem tem capim e principalmente para você. Se não tiver capim, você tem duas alternativas. Ou você aluga sua fazenda para soja, ou você vende uma parte do seu boi e melhora as suas condições de pastos, porque fazendo isso você tem condição de colocar mais animais por hectare, aumentar a sua taxa de lotação e basicamente engordar o seu animal no próprio pasto, fazendo inclusive a TIP, né, que é terminação intensiva a pasto. Mas não dá lucro, não dá isso. Bom, pode não dar lucro, talvez porque você não faça as contas que devem ser feitas. Eu conheço inúmeras propriedades rurais que estão fazendo isso, estão dando resultado. Investiram pesado no pasto, mesmo com arroba, aqui em Goiás, na faixa de 270, 280, todos esses animais estão indo para a cota China. Animal de exportação. E tem aí um diferencial a mais. Então, eu vejo que saída tem. Você pode não ganhar o que ganhava quando a arroba era 310. E muitos perguntam, Antônio, como eu faço esse boi China? Como eu faço esse boi padrão exportação Europa ou China, que tem esse prêmio, tanto Europa como China. Então, o Antônio deu passo a passo de como fazer um animal que atende esses requisitos. E muitas vezes, é aí que volta mais aquela conta de longo prazo. Eu digo, Goiás, por exemplo, Antônio, tem que pegar números. Goiás, São Paulo e Mato Grosso são grandes representativos de boi confinado. Sim. Por quê? Houve uma expansão de áreas de soja em cima de áreas de pastagem, fez com que esse movimento acontecesse com maior velocidade. Até também pensando em ter dentro da própria fazenda diversificação de atividades, soja, milho e confinamento. Muitas vezes o próprio pecuarista, produtor rural, opta por isso e com muita saúde financeira. Mas o que a gente
tem que olhar não é uma possível demanda maior vindo por uma possível demanda maior na Copa do Mundo, eleição já indo para a reta final aí também, e festa do final de ano vai fazer com que a demanda cresça. Talvez não, pode ser que há uma demanda maior, mas muitas vezes o preço não suba, Antônio. Mas não, porque está chegando uma oferta maior de animal no mercado, que verdade. É o mercado de fêmeas. Se a gente olha o número do próprio IBGE, Antônio, é uma oferta maior de fêmea chegando junto para o abate, concorrendo diretamente com o preço do boi, fazendo com que a arroba não suba também. Não é apenas, a gente pode ter uma demanda maior, mas a oferta também está maior. Então, isso é um fator também limitador de preço. Então, a sugestão, indo ter para uma tomada de decisão, que no final do dia eu tenho que trazer aqui soluções para você, pecuarista, confinador. Muitas vezes, e olhando para o próximo ano que vem, vamos ficar só nesses 3 meses, 2 meses restantes, não, novembro e dezembro, não. Vamos olhar aí para março do ano que vem, maio do ano que vem, e montar proteções para garantir pelo menos margem, porque a gente está com o mercado para o ano que vem por vários fatores. E aqui eu não sei como é que está a sua visão política hoje, Antônio, assim, olhando, será que vai ter uma eleição, uma permanência do governo atual? A permanência do governo atual, com toda a sua equipe econômica, ela é baixista para dólar, fazendo com que a gente tenha uma arroba mais cara para exportação, Antônio. E se a gente tem uma arroba mais cara para exportação com a queda do dólar, pode ser que o comprador internacional não seja atrativo. Não veja a atratividade de pagar mais para nossa arroba. Então, se a gente tem uma queda do dólar para quem está lá fora precisando comprar nossa arroba, pode ser um fator também até limitador de alta na exportação, tá bom? Acho que a exportação esse ano foi o carro-chefe. Talvez para o ano que vem ela não seja tão principal puxador de preço. Não, eu acho, Ronati, que o mercado externo já está bem definido. Nós temos aí vários países comprando nossa carne e a nossa carne eu acho que para o exterior vai bem. O nosso problema hoje é da porteira para dentro. Tanto é que eu tenho conversado com muitos empresários da área e nós estamos chegando à seguinte conclusão. Aquela propriedade que tem condição de fazer agricultura e pecuária, integração lavoura e pecuária, faça. Porque é a única saída que o pecuarista vai ter. Você pode reformar a sua fazenda, o pasto, com a agricultura, pagando todo o pasto e você ficando com pasto a custo zero. Então, não tem outra saída, pelo menos a princípio, aquela propriedade que tem condição de fazer, entrar na integração. A integração é a saída da pecuária. Exato, Antônio. E quando você fala, a gente tem um mercado exportador de carne muito consolidado, talvez o que a gente precisa fazer é diversificar mais esse mercado. Não ficar só na mão de um grande player, mas buscar outras alternativas, até para a gente, quando esse mercado decide diminuir as compras, a gente sofrer tanto internamente. Então, acho que a orientação, chamamos esse produtor, esse confinador, para ação. Vamos fazer proteção para o próximo ano, Antônio. Concordo com você. Bom, Ronati Macuco, agrônomo, consultor da Pátria Agronegócios, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Se você quiser bater um papo com o pessoal lá da Pátria, basta você ligar para o telefone 62 99574 9280 e lá eles mexem com soja, com milho, enfim, estão por dentro de muita coisa. Ronati, mais uma vez, obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Nossa maior glória não é nunca haver caído, e sim ter levantado depois de cada queda. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.